Olá, amigos, como vão? Espero encontrá-los todos bem. Então, pessoal, eu tenho visto aí bastante dúvidas aí nos nossos grupos de discussão em relação a alterações da região cervical. Então, mediante isso, né, ao invés de ficar discutindo caso por caso ali dentro do nosso grupo, eu achei melhor montar uma apresentação para a gente tentar aí de forma didática abordar essa questão das massas cervicais. Primeira coisa, né? Nós poderíamos classificar essas massas cervicais em uma doença neoplásica, uma doença inflamatória ou uma doença não neoplásica e não inflamatória. A doença neoplásica nós poderíamos subclassificar em primária, benigna ou maligna, ou secundária, maligna. Dentre as lesões primárias, nós teríamos lesões das glândulas cervicais, glândula tireoide e paratireoide, neoplasia do corpo carotídeo, lipoma, leiomioma ou sarcoma, neoplasia de nervos periféricos, linfoma, hemangioma, neoplasias ósseas e neoplasias cartilaginosas. Relativamente ao acometimento secundário, seriam as metástases para os linfonodos cervicais. Passando para a doença inflamatória, nós teríamos a doença infecciosa ou não infecciosa. As doenças infecciosas, subclassificadas em viral, bacteriana, granulomatosa, e as não infecciosas seriam as linfoadenopatias e as tireoidites e também as cialoadenites calculosas. E por fim, teríamos as doenças não neoplásicas e não inflamatórias, sendo subclassificada em congênita ou traumática. As lesões congênitas, cisto de ducto tireoglosso, tireoide ectópica, cisto dermoide, cisto branquial, linfangioma, teratoma. Secundário ao traumatismo, né? Hematoma e edema. Então, diante de uma massa cervical, a primeira coisa é a gente abrir o leque de nosso raciocínio e tentar colocar essa lesão que nós estamos ali vendo dentro dessas classificações. Qual a frequência relativa de tumores cervicais em cada grupo etário? Então vejam, aqui a gente dividiu as crianças, aqui adolescentes e adultos jovens, e adultos acima de 40 anos. Então vejam que nas crianças nós teremos um predomínio das lesões congênitas, seguido das linfadenopatias e por último as neoplasias. No grupo aqui da fase de 16 a 40 anos, nós já começamos a ter um pouco mais de predomínio do que? De neoplasias. E acima dos 40 anos, praticamente não teremos alterações congênitas e teremos aí um predomínio das neoplasias de caráter maligno. Uma coisa que pode ajudar a gente é a mobilidade do tumor à deglutição. Então, um tumor cervical móvel à deglutição pode ser uma anomalia congênita, tireoidite, bócio ou carcinoma tireoideu. Imóvel à deglutição mediano, cisto dermoide, lipoma ou linfadenopatias. Imóvel à deglutição lateral, glândula salivar, cisto branquial ou linfonodopatia. E vejam, nós não vamos aqui agora discriminar esse quadro, mas depois vocês podem dar uma pausa aí e ler, que ele vai servir de guia agora para a gente fazer aí uma classificação de acordo com essas localizações, para tentar ajudar aí todo mundo na hora de fazer o diagnóstico, né? E uma coisa sempre que se apresenta com grande frequência, com enorme frequência, enorme predomínio, são o que? Os linfonodos, né? Então, como que deve ser o fluxograma de abordagem do linfonodo?
Então, primeiro, clínica, habitualmente quando há dúvida, ultrassom, confirmou que é uma linfadenomegalia cervical, pode-se recorrer à punção por agulha fina. Se na punção de agulha fina for benigno, nós vamos fazer o quê? Sorologias. A punção é inconclusiva, vai fazer a biópsia de congelação. Se benigno, vai para as sorologias ou tentar classificar em lesão granulomatosa o processo infeccioso através das culturas. Se maligno, podemos ter a possibilidade de linfoma, partimos para o estadiamento, e podemos ter ainda a possibilidade de carcinoma espinocelular, carcinoma de glândulas salivares, carcinoma de tireoide, melanoma e adenocarcinoma. E aí nós devemos fazer o quê? A pesquisa do tumor primário. Então vamos tentar agora discutir um pouquinho, né, cada um desses daí. Então uma lesão aí bastante frequente é o quê? É o lipoma cervical. Os lipomas são o quê? Neoplasias mesenquimais benignas, encapsuladas. Elas se originam das células adiposas e geralmente elas estarão aonde? No tecido celular subcutâneo, então uma topografia mais superficial. Por esse motivo, eles podem ocorrer em qualquer localização do pescoço e são mais frequentes em indivíduos acima de 35 anos. São massas móveis de consistência fibroelástica e geralmente não causam dor. Então aqui um exemplo clínico, né, de um lipoma aí de grandes dimensões. E aqui uma imagem, não é daquela lesão, né, essa aqui é uma lesão de menores dimensões. Então vemos que a lesão está localizada na topografia subcutânea, né, o plano muscular está um pouco mais profundo. Então normalmente são lesões elípticas, bem delimitadas, encapsuladas, com um padrão fibrilar homogêneo. Então essa seria a descrição para a gente fazer aí uma descrição do lipoma cervical. Em contrapartida, apesar de serem mais raros, né, devemos abordar aí os lipoblastomas e liposarcomas. Né? O lipoblastoma é uma neoplasia benigna de origem no tecido adiposo embrionário, ocorre quase exclusivamente em crianças. E o liposarcoma é uma neoplasia benigna do tecido adiposo que acomete mais pessoas entre quinta e sétima décadas de vida. Podem formar de tumores comparativamente ao lipoma com uma consistência mais firme e podem dar metástase geralmente para o pulmão e para o fígado. Então, apesar do aspecto do ultrassom não ser aí característico, mas comparativamente àquela imagem do lipoma, a gente nota algumas diferenças. Uma diferença é esse aumento da ecogenicidade central do tumor. Então ocorre um acúmulo de gordura, diferente desse padrão fibrilar homogêneo, ocorre mais esse acúmulo de gordura no centro, um padrão mais hipoecóico aqui ao redor, e clinicamente ele é uma lesão aí mais endurecida, né? Então, se você vê uma lesão que não é tipicamente um lipoma, você pode aventar a possibilidade de liposarcoma, e aí o diagnóstico histológico, geralmente por punção, é realizado. E o liposarcoma, contrariamente ao lipoma, ele vai ter um padrão maior de vascularização. É um nódulo mais heterogêneo, né, comparativamente ao lipoma, como eu já falei, e a gente pode detectar vascularização na periferia e mesmo no seu centro. Tem essa patologia, né, que a gente chama de doença de Madelung. Claro que clinicamente já existe uma suspeita, porque aí é um padrão aí de adiposidade muito mais intenso, né? Ela também pode ser chamada de lipomatose simétrica múltipla. É uma doença muito rara que acumula gordura não encapsulada ao redor do pescoço e ombro do paciente. E geralmente esses pacientes têm um histórico aí de alcoolismo crônico, né? Partindo agora para as neoplasias que se originam dos nervos.
Então, nas neoplasias de nervos periféricos, nós teríamos os schwannomas, que são neoplasias neurais muito comuns no adulto, pode acometer qualquer nervo. É uma massa de crescimento lento, diagnosticado normalmente em homens e mulheres de meia idade. E nós temos também os neurofibromas, né? O que são os neurofibromas? Os neurofibromas, ao contrário do schwannoma, são tumores não encapsulados. A fibra do nervo passa através do tumor e elas são frequentemente incorporadas ao tumor, o que faz com que a sua ressecção possa levar aí a algum déficit devido à lesão do nervo, né? Então aqui um exemplo de um schwannoma, né? Então a gente vê uma imagem aqui de alta definição. Então a gente vê o nervo e vê o tumor aqui no interior do nervo, né? Mas dando um aspecto mais de que ele está rechaçando as fibras nervosas, podendo ou não apresentar vascularização. Então vejam que as setinhas aqui mostram o quê? Que ele é encapsulado. Diferentemente do neurofibroma, que tem esse aspecto mais difuso, né? Incorporando mais as fibras do nervo, ao contrário do schwannoma, que simplesmente faz um deslocamento. Então isso aqui, o acometimento, a sequela depois para o nervo costuma ser pior, né? Passando para os tumores musculares, né? Os tumores musculares, nós vamos ter o rabidomioma, que é uma neoplasia benigna, que pode dar, né? Logicamente, como tem músculo no pescoço, pode ter rabidomioma cervical. Como os rabidomiomas, muito frequentemente, eles são presentes no coração, quando estão fora do coração, a gente chama de rabidomioma extracardíaco, né? E ele pode ser classificado como adulto e fetal. Apresenta uma predileção para a região da cabeça e pescoço, né? 90% dos casos dos rabidomiomas extracardíacos, eles estão na região aí do pescoço, especialmente no trato aerodigestivo, né? Englobando faringe, laringe e cavidade oral. E também na região submandibular e no espaço parafaríngeo. Então é um tumor também bem delimitado, encapsulado, e que a gente vai perceber, né, na imagem dinâmica que ele se origina onde? No interior do músculo, né? Então, diferentemente do lipoma, que ficaria em uma topografia do tecido celular subcutâneo, o rabidomioma vai estar na topografia do músculo. Depois daqui a pouquinho nós vamos falar dessa outra entidade, né, que é o torcicolo congênito. E existe tumor maligno do tecido muscular? Existe sim, né? Que são os chamados rabidomiosarcomas. Eles podem ocorrer com muita frequência na região da órbita e região parameníngea. Mas raramente pode ter uma massa cervical, e aí são chamados de rabidomiosarcomas não parameníngeos. E já foram descritos, né, aí acometendo a região submandibular e a laringe. Menos de 1% dos leiomiomas, né, que são neoplasias do tecido muscular liso, pode ocorrer na região da cabeça e do pescoço. A origem desse tumor seria a partir do músculo liso da parede dos vasos sanguíneos, ou do músculo eretor do pelo. Então são chamados, nesse caso, de leiomioma cutis, e apresentam-se como um nódulo indolor e de consistência firme. Torcicolo congênito. O torcicolo congênito vai ocorrer em recém-nascidos. Então, ele ocorre exclusivamente no músculo externo cleidomastoideu. A origem dele é controversa, acredita-se muito que seja de uma origem traumática, né, durante aí o trabalho de parto. Eles geralmente não aparecem ao nascimento, mas por volta da 1ª à 8ª semana de idade. O torcicolo congênito apresenta-se como uma massa livre, dolorosa, discreta e fusiforme, dentro do músculo externo cleidomastoideu. Lentamente regride de tamanho dentro de 2 a 3 semanas e continua a regredir até os 8 meses. E a massa desaparece em 80% dos casos. Então aqui um recém-nascido,
apresentando, né, esse espessamento localizado aqui do músculo esternocleidomastoideu, caracterizando então o quadro de torcicolo congênito. Aí nós vamos falar agora das lesões císticas, né? Então, as lesões císticas, a gente poderia iniciar o nosso raciocínio através da localização dessas lesões. Se essas lesões estão na linha média ou se essas lesões estão fora da linha média. As lesões na linha média são os cistos do ducto tireoglosso. Podem também ser cistos dermoide ou rânulas. Crianças mais velhas podem ser solicitadas a projetar a língua, né? Fazer uma manobra dinâmica. O cisto de ducto tireoglosso se moverá para cima com o ocioide, enquanto que outras lesões não têm essa mobilidade. E as rânulas, especificamente, elas têm uma localização típica aí no assoalho da boca, né? Então o diagnóstico é mais fácil pela sua topografia. Fora da linha média, nós podemos ter cistos de fenda branquial ou podemos ter linfangiomas. Geralmente os cistos de fenda branquial contêm debris e os linfangiomas, quando localizados anteriormente, são frequentemente multicísticos, enquanto que os linfangiomas na região posterior do pescoço geralmente dão cistos solitários. Então aqui nós temos um exemplo de linfangioma, desculpe, né? Esse aqui cístico, e esse aqui é um linfangioma multicístico. Vejam aqui um outro exemplo de um linfangioma multicístico. Então, o que são os linfangiomas? São malformações congênitas dos vasos linfáticos. São muito comuns, né, na região cervical e 90% dos casos são diagnosticados até os 2 anos de idade. E uma grande parte deles pode, inclusive, já ter o diagnóstico no ultrassom obstétrico, né? Eles apresentam-se como massas indolores, amolecidas, mal delimitadas e de tamanhos variáveis. E se fizer o exame da transluminação, você consegue ver a passagem da luz pelo conteúdo aí líquido que eles apresentam, né? Pode comprimir estruturas adjacentes e levar a quadros mais graves. Então, como eu falei para vocês, né, os linfangiomas podem ser classificados em 3 grupos, né? Os simples, que são constituídos por capilares finos, os cavernosos, que são compostos de espaços linfáticos dilatados e seu tecido linfóide pode permear outros tecidos, especialmente os músculos, e o mais característico, né, que é o higroma cístico, que contém cistos linfáticos com milímetros até centímetros de diâmetro. Então vejam aqui um caso, né, com múltiplos cistos, aqui um linfangioma mais com uma dilatação cística, e aquele que acaba permeando aí as estruturas adjacentes. Hemangioma. Ele vai aparecer como uma massa depressível e pode ocasionar a alteração da coloração da pele, né? E aumentar de volume durante os esforços, né? Como o choro ou como manobra de Valsalva. Habitualmente são pequenos ou ausentes no nascimento e costumam ter uma fase proliferativa com crescimento progressivo no primeiro ano de vida. Aí depois eles vão ficar um período estacionário e uma evolução progressiva que acontece na primeira infância. Então até 50% dos hemangiomas evoluem até os 5 anos e 70% até os 7 anos. Então veja uma lesão superficial, bem delimitada. Nessa região, habitualmente, ele vai ter aí uma coloração vinhosa da pele, né? E caracteristicamente ele apresenta uma vascularização. Então veja aqui um segmento clínico, né, de uma criança. Surgiu o hemangioma, ele teve a fase proliferativa e posteriormente ele teve a fase regressiva, né? Então isso aqui esquematicamente, né? Então ele aqui numa fase proliferativa, aqui já reduzindo a vascularização e por fim uma fase regressiva, né, desse hemangioma. Eles apresentam como podem eventualmente ser lesões cutâneas esbranquiçadas
com telangiectasias finas, né? Ou podem aparecer com uma mácula vermelha com um halo esbranquiçado. Então, no ultrassom é uma massa ecogênica bem definida, que pode exibir vascularização interna proeminente no Doppler, né? Então isso inclusive é um fator prognóstico, né, para saber se ele está em fase proliferativa ou em fase regressiva. Então o Doppler aí ajuda o clínico a ter esse acompanhamento aí da evolução do hemangioma. E as ondas de fluxo são ondas venosas, né, com alto fluxo e baixa resistência. E como um diagnóstico diferencial com hemangioma, nós teríamos a malformação arteriovenosa, né? Mas aí o Doppler vai demonstrar então essa interligação entre a artéria e a veia e esse padrão aqui de fluxo, que é um padrão de fluxo com velocidades maiores. Massas traumáticas, né? Então, o trauma como causa de na região cervical, geralmente assim não tem um trauma repetitivo, né? É mais decorrente aí de lesões agudas, né? Pode ter lesão em vasos, nervos ou musculatura, né? E o hematoma, ele pode ser diagnosticado e principalmente fazer um diagnóstico diferencial com pseudaneurismas, né? Porque o pseudaneurisma ele também pode acontecer aí devido a um trauma. Então aqui uma massa ecogênica com ecos bem regulares, né? Então normalmente esse é o hematoma agudo, né? O hematoma agudo ele tende a ter essa hiperecogenicidade. Aí ele vai passar por um processo de regressão, em que ele vai se tornando menos ecogênico, e no final depois ele pode ficar completamente anecoico, né? E aqui logicamente já não é um hematoma, né? Então esse aqui é um pseudoaneurisma, e no pseudoaneurisma a gente vai ver esse fluxo turbilionar, né? Com a inversão de fluxo, então é o sinal do yin e yang. Então isso aqui é bastante sugestivo de um pseudoaneurisma. Vejam nesse exemplo, né, uma massa cervical, e quando a gente coloca o Doppler, a gente vê a artéria em que se origina esse pseudoaneurisma. Outras lesões. Que outras lesões que nós podemos ter? Podemos ter os tumores cutâneos, né? E muito frequente é o cisto sebáceo, né? Também chamado de cisto epidérmico ou queratinoso. Ele ocorre com mais frequência em adolescentes e adultos jovens e manifesta-se como um nódulo de crescimento lento. Ele fica abaixo da superfície da pele, é preenchido com material gorduroso, branco e semissólido. Clinicamente ele tem um odor, né, que é chamado de sebo, né? Ele é macio ao toque, tem diâmetro variado e geralmente o formato redondo. Então aqui, tipicamente, um cisto sebáceo, nessa localização, né, bem subdérmica, e normalmente aí clinicamente, ou às vezes até pelo ultrassom, a gente vê aí um pertuitozinho de drenagem, né? Quando infectado, ele vai se tornar mais heterogêneo, e a gente começa a observar o que? Uma hiperecogenicidade da gordura ao redor dele. O diagnóstico diferencial do cisto sebáceo é o pilomatrixioma, que é um tumor de características benignas a partir da matriz do folículo piloso. Ele é mais comum em crianças, é um nódulo superficial, firme, de crescimento lento, geralmente solitário e indolor. E ele no ultrassom vai aparecer como uma massa complexa, ovoide. É frequente a presença de calcificação para ajudar no diagnóstico diferencial e com o cisto sebáceo. E ele costuma ter caracteristicamente essa calcificação, e às vezes a gente vê como se fosse aí o que? Como se fosse um pertuitozinho, né, aqui em direção ao folículo piloso, né? Ele acompanha o folículo piloso. Doenças das glândulas salivares.
Pessoal, a gente está assim fazendo um resumão, né? Nós não vamos entrar aí detidamente em cada lesão, porque senão a gente se prolongaria muito, né? Mas eu acho que isso aqui fica como um guia e depois vocês podem ir estendendo aí a pesquisa de vocês, né? Então, no triângulo submandibular, são muito frequentes as cialodenites, né? Que são processos inflamatórios da glândula submandibular, que podem ser agudo ou crônico, de origem infecciosa ou não. A cialodenite bacteriana, infecciosa aguda, vai aparecer um abaulamento na região submandibular com dor local e pode ter secreção purulenta aí através do ducto da glândula salivar, se fizer a expressão. E é muito comum ela estar o quê? Associada a cialolitias, e a cialolitias levando a obstrução e a infecção bacteriana secundária. Então vejam aqui um exemplo de cialodenite. Então a gente vê uma glândula submandibular bastante heterogênea, né? Com o ducto aqui dilatado, né? E associado à clínica aí a gente chega ao diagnóstico de cialodenite. Outro caso, né, de cialodenite, veja como que a glândula está bastante heterogênea, já até tendendo a formar aí um abscesso, né? E podemos ter casos crônicos como esse daqui, em que a gente vê pequenas imagens aí hipoecóicas de permeio, né? Então, nesse caso aqui já é um caso crônico e não infeccioso. E aqui no caso que a cialolitíase, né? Então nós temos aqui a glândula aumentada com o ducto aqui dilatado e a gente localizando aqui o cálculo. E muitas vezes isso pode levar ao quê? A um processo inflamatório, um processo infeccioso. Falando um pouquinho das neoplasias. As neoplasias das glândulas salivares geralmente são assintomáticas, né? Pode eventualmente acontecer paralisia do ramo submandibular do nervo facial. E isso sugeriria mais que seria uma infiltração e um processo maligno, né? Então, o mais comum aí histologicamente é o adenoma pleomórfico, né? Além desse, ainda tem o adenoma pleomórfico, adenoma de células mioepiteliais e muito raramente o adenocarcinoma. Então, o adenoma pleomórfico normalmente é uma massa homogênea, grande e ligeiramente lobulada. Ele pode também se apresentar como uma massa com áreas internas de fluido devido à necrose, ou uma pequena massa superficial com necrose interna. Então todos esses aqui são exemplos de possíveis adenomas pleomórficos. Logicamente, esse diagnóstico ele vai ser realizado com a punção por agulha fina, né? A punção por agulha fina daria aí mais uma dica de diagnóstico. Em contrapartida, o adenocarcinoma a gente já não delimita tão bem, né? Não tem margens tão circunscritas. Você vê que ele tem uma orientação aqui não paralela e aqui umas margens bem lobuladas, né? E alguns pontos aqui com uma dificuldade em distinguir, né, essas massas, essas margens. Em crianças, né? Em criança a gente tem que pensar também o que? Em teratoma, né? Eles aparecem aí em 1 cada 4 mil nascimentos e geralmente não ficam no pescoço, apenas 10% deles estão localizados no pescoço. Então é uma massa aí na cervical descoberta ao nascimento e raramente depois do primeiro ano de vida. São compostos por partes sólidas e císticas. E um marcador importante seria a presença de calcificações, né? Então aqui um recém-nascido com uma massa que demonstrou ser essa massa heterogênea e quando a presença aí de calcificações ajuda no diagnóstico. E o principal diagnóstico diferencial aí é com o linfangioma, né? Então uma massa
cístico sólida com calcificações no seu interior. E uma outra lesão que pode acontecer aí é o cisto dermoide. Ele se origina de estruturas derivadas do ectoderma e do mesoderma, e é um epitélio que fica derretido aí no interior durante a embriogênese. E vai ser uma cavidade formada por epitélio e preenchida por apêndices de pele. Então apresentam-se tipicamente como massas na linha média do pescoço, mas além do pescoço podem ser encontrados na órbita, nasofaringe e cavidade oral. Eles movem-se com o deslocamento da pele, são indolores, a não ser quando infectados, que podem se tornar doloridos. Ao contrário do cisto de duto do tireoglúcio, eles não se movem com a protrusão da língua. Então aqui a gente vê tipicamente nessa localização do cisto dermoide na pele, né? Essa relação importante dele com a pele. Vamos lá. No triângulo carotídeo superior, né, que nós podemos ter ali? Nós podemos ter o paraganglioma, né, que é uma neoplasia que se origina dos corpos paragangliônicos do sistema nervoso autônomo. Então são frequentes onde? Na região do corpo carotídeo ou na região júgulo-timpânica e do nervo vago. Eles geralmente dependem a apresentação clínica depende do local de origem, e sintomas podem ser disfunção do nervo, rouquidão ou disfalgia. E não deve ser realizado biópsia nesse caso, porque eles costumam ter uma grande vascularização e podem levar a sangramento. Então vejam aqui exemplos de paragangliomas e apresentando o quê? Uma intensa vascularização. Cistos branquiais. Eles são anomalias do desenvolvimento do aparelho branquial e ele pode abrir para a pele ou para o aparelho digestivo, formando chamadas fístulas branquiais. Geralmente eles ficam na borda anterior do músculo esternocleidomastoideu e o trajeto dele costuma ser anterior à artéria carótida interna. O diagnóstico se faz pelo aumento do volume com sinais inflamatórios, se houver, no caso, aí uma infecção de vias aéreas superiores. Havendo a fístula, ele acaba secundariamente aí sendo acometido. Então aqui exemplos de cistos branquiais, que podem ser simples ou mais complexos, e sempre lembrando que eles estão fora da linha média. Alterações na tireoide, né? Então, a tireoide, ela quando aumentada, vai caracterizar o bócio, né? São mais frequentes em mulheres entre 20 e 50 anos de idade. Geralmente tem crescimento longo, lento, né? E raramente pode causar compressão aí do trato aerodigestivo. Outras doenças que podem acometer a glândula tireoide são as tiroidites, o adenoma folicular e a doença de Hashimoto. Quando a gente tem hipertireoidismo, aqui a gente tem então a caracterização da tireoidite, né? Então você vê aquela glândula difusamente heterogênea, com aspecto pseudonodular e com um moderado aí aumento da vascularização. E outra doença que vai ter aí é a doença de Graves, né? Que ela vai cursar com hipertireoidismo. E no caso da doença de Graves, o que a gente vê é uma intensa aumento da vascularização, né? Caracterizando o que a gente chama aí de inferno tireoidiano. E podemos ter a doença de Plummer, né? Que é o bócio nodular tóxico, né? Então aqui a doença de Graves, que cursa com hipertireoidismo, e a doença de Plummer, que também cursa com hipertireoidismo. E uma grande preocupação, logicamente, é em relação aos carcinomas de tireoide. Hoje a gente tem aí a classificação de TIRADS, né? Que posteriormente aí em um outro vídeo nós vamos discutir. Como vocês veem, o assunto ele é bem extenso, né?
Então, quando você está diante de uma massa cervical, como a gente viu naquela tabela inicial lá, a gente tem que colocar uma gama aí de diagnósticos diferenciais na nossa cabeça, né? Temos aí o cisto de ducto tiroglosso, né? O que é o ducto tiroglosso? É o trajeto de descida da glândula tireoide para o pescoço a partir da língua. E normalmente esse ducto atrofia e desaparece completamente. Se ele está persistente, pode haver a secreção e formar aí o aparecimento de uma lesão cística nesse local, né? Então são nódulos na linha mediana anterior do pescoço, são móveis à deglutição e a característica a mobilidade crânio-caudal quando ocorre a protrusão da língua. E uma outra lesão que pode aparecer é o cisto tímico. O cisto tímico ele vai apresentar como uma massa sintomática na região baixa do pescoço, que ela pode ser dolorosa se ela for infecciosa ou se tiver um aumento rápido aí das suas dimensões. Podemos também ter como manifestação cervical os tumores da laringe. Então, tumores malignos da laringe, na fase avançada, eles podem promover nódulos ou massas cervicais palpáveis no triângulo carotídeo inferior. Antes de se tornar palpáveis, já dá alguns sinais como dispneia, estridor, disfonia e disfagia. E os linfonodos, né? Então é muito importante a gente falar dos linfonodos porque eles são muito frequentes, né? Então o que a gente pode ter aí no trígono ou triângulo occipital? Linfonodos, neoplasia de tecido adiposo, neoplasia de nervos periféricos, neoplasia do tecido muscular, tumores ósseos ou cartilaginosos, né? Então os linfonodos nós devemos sempre caracterizá-los ou tentar caracterizá-los em linfonodos típicos ou linfonodos atípicos, né? Uma coisa importante para você diferenciar linfonodo de outra lesão, primeiro é isso, né? O fato deles ocorrerem em cadeias, né? Pode ser isolado, mas normalmente eles vão ter essa apresentação aqui em cadeias. O linfonodo inflamatório tipicamente tem um hilo, né? O hilo dele é bem evidente. Então vejam aqui outros exemplos de linfonodos, né? E esses linfonodos o que? Quando a gente compara com esse, ó, esse tem hilo. Esse aqui não tem hilo, né? E um critério que se usa muito também é a espessura da cortical, né? Quando essa espessura da cortical ultrapassa 3 milímetros, também torna o linfonodo mais suspeito. E quando a gente coloca o Doppler, né, no caso do linfonodo típico, a gente vê a vascularização predominantemente no hilo, e aquele linfonodo atípico, ele tem uma vascularização na periferia ou uma vascularização difusa, né? Então ele tem uma perda da estrutura. Então, pessoal, se a gente voltar lá para aquela primeira apresentação, a gente vê que a gama de patologias aí é muito grande, né? Acho que não é o nosso objetivo aqui discutir detidamente cada patologia, mas a gente tem na nossa cabeça quais são as possibilidades de diagnóstico quando a gente está diante aí de uma massa cervical. E lembrar sempre, né, que a faixa etária aí ela vai mostrar pra gente as maiores possibilidades, né? Então em criança mais possivelmente congênita, em adultos neoplasias benignas ou linfonodopatia inflamatória, e nos indivíduos aí acima de 40 anos a gente sempre tem que pensar na possibilidade aí de patologias malignas. E essa nossa discussão aí procuramos ser o mais breve possível, mas ela ficou longa porque realmente a quantidade de patologias é muito grande, e lá no nosso grupo a gente vai sempre continuar aí com as nossas discussões e discutindo detidamente cada quadro. E aí a próxima apresentação que nós vamos fazer vai ser para a gente discutir um pouquinho o TIRADS, né? Aí a classificação, estratificação e nomenclatura aí das lesões na tireoide. Obrigado aí a todos vocês aí pela audiência.
Por favor, se inscrevam aí no canal, né, para o nosso canal sempre crescer. Deixem aí o seu like e até o próximo vídeo. Muito obrigado, um abraço a todos.